Meus irmãos queridos, tá desligadinho? Tá ligado? Tá. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom assim? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos iluminar os corações, as mentes, para que possamos juntos refletir sobre este tema tão significativo em nossas vidas, que se refere à mediunidade e ao papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Inicialmente, nos convém lembrar que até 1861, quando Allan Kardec lançou esta obra magistral, o Livro dos Médiuns, a mediunidade estava no campo do maravilhoso e do sobrenatural, porque ninguém lhe entendia as raízes. Quantos e quantos médiuns foram levados à fogueira no passado por apresentarem a capacidade, esse potencial de entrarem em relação com o mundo dos espíritos. Havia crenças nas bruxas, nos bruxos, e eram terríveis os sacrifícios aos quais eles eram submetidos, num terror de crueldade, de absurdo, que habitava a mente e a fantasia humanas. No entanto, pela primeira vez na história da humanidade, surgiu uma obra na qual um cientista, pedagogo, o senhor professor Hippolyte Léon Denis Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, através do qual as pesquisas realizadas traziam à lume a realidade acerca da mediunidade. Este livro, o Livro dos Médiuns, segue a metodologia da pesquisa, tal qual o Livro dos Espíritos, que fora publicado em 1857 e que marcou o início da doutrina dos espíritos. A mediunidade é algo próprio do ser humano e, portanto, sempre houve na história da humanidade. Temos as sacerdotisas, as sibilas, as pitonisas, os oráculos. Sempre, em toda a história da humanidade, nós observamos relatos acerca de pessoas que conseguiam ver os espíritos, ou pessoas através das quais ele falava, pessoas que conseguiam, através das suas energias, irradiar e propiciar a cura. Nós vemos na Bíblia inumeráveis casos. No Velho Testamento, nós vemos vários e vários casos de aparições, de orientações. A própria questão da mediunidade de Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, ele estava ali entrando em contato com a mediunidade. O Novo Testamento, através do qual nós temos a vivência de Jesus nos seus 3 anos de ministério, nós percebemos a capacidade que tinha o Mestre, o governador do planeta, o espírito mais puro que aqui pisou. Ele realizava todos esses potenciais magnânimos de amor no mais alto grau. E como Allan Kardec coloca, ele era o médium de Deus, porque ele, pelas próprias potencialidades, ele conseguia realizar as curas, a libertação dos endemoniados, e ele dizia aos seus discípulos: vão e processem as curas, liberte os endemoniados, e ele, através de todo este amor, liberta a mediunidade. No entanto, nas centenas de anos que se seguiram, a mediunidade foi muito perseguida, e coube a Allan Kardec nos demonstrar que a mediunidade não tem nada de sobrenatural. Em realidade, Deus criou sempre o espírito e a matéria. Todos nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados
enraizados em um corpo, mas nós somos provindos do plano espiritual. E haverá um momento no qual a ele retornaremos e estaremos na necessidade cíclica da reencarnação, enquanto ainda não estivermos preparados para ter uma vida espiritual sem as necessidades do contato com a matéria. Então, tudo isso nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Somos seres imortais. Para processarmos a nossa evolução, necessitamos da encarnação. E quando chegarmos a um determinado nível, quando tudo aquilo que este universo material já estiver nos oferecido, nós continuaremos em nosso processo evolutivo sem a necessidade da encarnação. Portanto, nós temos íncito em nós mesmos a capacidade de entrarmos em relação com os espíritos. Essa capacidade é íncita no ser humano. Todos nós, segundo nos fala Allan Kardec, temos num grau ou no outro a mediunidade. Mas ele explica no Livro dos Médiuns que ele chama por esta designação médium apenas aqueles que aparentam ou apresentam, melhor dizendo, esta função, esta capacidade de forma perene, de forma bastante forte, decidida. Então, aqueles que têm de uma forma ostensiva a mediunidade, quando ela se apresenta de uma forma mais perene, são chamados de médiuns. No entanto, todos nós, de uma forma ou de outra, temos essa potencialidade de perceber a espiritualidade vez por outra, através de um sonho premonitório, através de um quadro de vidência, de repente se olha e vê um espírito passando, através de uma audiência. Kardec não somente estuda, mergulha nos fenômenos mediúnicos, como também consegue, com a sua capacidade de pedagogo, realizar uma classificação dos tipos de médiums. Então, ele inicia dizendo que, pelas suas observações, há médiums mais propícios a serem utilizados para fenômenos de efeitos físicos. Se o médium é aquele que tem condições de entrar em contato com o mundo espiritual e, portanto, Kardec cunha esta palavra médium por ser o meio termo entre o mundo espiritual e o mundo material, há médiuns que têm maior potencialidade para doarem um fluido, que mais tarde chamam de ectoplasma, e através deste fluido os espíritos podem transportar objetos, podem materializar objetos. É um tipo de mediunidade que se adequa a esta classificação de mediunidade de efeitos físicos. No entanto, há a mediunidade de efeitos inteligentes, através dessa mediunidade, os benfeitores espirituais podem trazer as suas orientações, mas também espíritos podem se utilizar do médium, mesmo não sendo espíritos evoluídos, e isso é muito comum. Kardec fala num dos capítulos do Livro dos Médiuns a respeito do grande problema, que é a obsessão. Há espíritos, e sempre quando há a obsessão são espíritos de má índole, espíritos imperfeitos, que muitas vezes se aproveitam desse potencial mediúnico para realizarem o mal e para perseguirem as pessoas. Kardec faz uma classificação muito importante. Ele fala que a própria obsessão ela tem graus. Há obsessão simples quando o médium percebe que existe um espírito que está lhe atrapalhando, que deseja se impor a ele, que lhe persegue. Então ele tem essa noção e, portanto, tem condições de buscar recursos de maneira que este espírito seja encaminhado. Mas existem casos mais graves nos quais o médium acredita que aquele espírito perturbador é um espírito bom, aceita
paulatinamente aquilo que o Espírito está oferecendo. Portanto, é um momento muito perigoso, porque o médium vai perdendo pouco a pouco a capacidade de discernir se aquilo que fala o Espírito é bom ou não. E muitas vezes o espírito perturbador, ele não tem o pudor de se utilizar do nome de Deus para angariar a completa credibilidade do médium nele. E depois de conseguir a confiança do médium, ele vai colocando determinados ensinamentos, insinuando coisas em torno do médium, e o médium fica com a tendência a afastar-se dos grupos, de trabalhar isoladamente, porque junto com as demais pessoas, junto de um grupo, o médium está mais fortalecido. O grupo pode ajudar o médium para que ele avalie o conteúdo daquilo que ele está recebendo. Por isso, esses espíritos sugerem sempre o afastamento dos médiuns dos grupos nos quais eles estão inseridos, para mais facilmente dominá-los. Kardec diz que a partir desse processo de fascinação, existe ainda processos mais duros de influenciação dos espíritos perturbadores, quais sejam a subjugação e a possessão. Nestes processos, o médium perde a lucidez e necessita de que outros possam ajudá-lo, porque por si só ele já não tem mais aquela capacidade de desvencilhar-se da perseguição espiritual. Como todos nós somos médiums, uns mais, outros menos, apesar de muitos não sermos médiums ostensivos, todos nós podemos passar por processos de perseguição espiritual. Muitas vezes, não que o espírito deseje vingar-se, às vezes aquela entidade é atraída por nós pelo nosso comportamento, pelos lugares que costumamos frequentar. Então ela acaba sendo, em realidade, quase que um companheiro de bar, alguém que se afiniza com o nosso modo de ser. Então é o que a doutora Marlene Nobre, numa obra maravilhosa intitulada Obsessão e Suas Máscaras, chama de obsessão compartilhada. São amigos, são companheiros, têm afinidade e, portanto, vão se estabelecendo os laços fluídicos, que mais tarde são muito difíceis de serem desfeitos. Então, precisamos estar sempre observando os nossos pensamentos, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, porque não há como fechar as portas e as janelas para os malfeitores espirituais. Em realidade, eles podem adentrar os ambientes. O que lhes faz não permanecerem é exatamente o teor dos nossos pensamentos. São as nossas expressões na vida. O que são essas expressões na vida? É a nossa forma de falar, é o nosso pensamento, aqueles que acolhemos. Porque muitas vezes temos pensamentos provindos de nós mesmos ou de outros, ou de entidades. Mas nós podemos avaliar esses pensamentos, podemos utilizar a higienização através da oração, através de uma boa música, através de um bom filme, através de uma boa fala com um amigo e abandonarmos os pensamentos que não são equilibrantes para nós. Então, esses processos de afinidade fluídica, eles vão se estabelecer, quer com espíritos luminosos, quer com espíritos perturbadores. No estudo da mediunidade, por ela própria, se nós formos avaliá-la, nós temos dois tipos de fenômenos interessantes. Nós temos os fenômenos que os estudiosos, principalmente Alexandre Aksakov, também Hermínio de Correia Miranda, numa obra maravilhosa, o Hermínio, sobre a diversidade dos carismas, que são as diversidades mediúnicas, e também o animismo e o espiritismo de Aksakov, enfim, outras obras que nós temos na literatura espírita clássica ou mais recente, nós percebemos que existem fenômenos de natureza puramente anímica. O que é isso, Yasmin? O que são fenômenos de natureza anímica?
Em realidade, os fenômenos de natureza anímica são próprios da própria alma da pessoa. Então existe, por exemplo, a telepatia. Existem pessoas que, sem a interferência de espíritos, elas conseguem captar o pensamento das outras. Existe a psicocinesia, pessoas que, através do seu próprio pensamento e energia, conseguem mudar a posição dos objetos. É a própria alma, é o próprio poder dela mesma que faz com que haja esse tipo de fenômeno. Existe a psicometria, ou seja, tem pessoas que pegam no relógio muito utilizado por alguém ou que tocam um objeto e conseguem dizer da pessoa que utilizou aquele objeto, como a pessoa é, o que ela sente, o seu modo de vida. É uma capacidade anímica. Qual é a diferença entre o potencial anímico e o potencial mediúnico? A diferença se encontra, em realidade, na presença ou não de alguma entidade. Então, como é que nós vamos saber se num fenômeno ele é anímico ou mediúnico no caso da psicocinesia, ou seja, a pessoa que consegue alterar a posição dos objetos, mexer os objetos sem tocar neles? Será que é o próprio pensamento? Aí seria um fenômeno de psicocinesia, de animismo? Ou será um fenômeno de efeitos físicos, no qual o médium doa a energia e o espírito consegue transportar ou mexer o objeto? Isso, meus irmãos, só o tempo vai conseguindo identificar. Porque quando é um potencial da própria pessoa, no caso da psicocinesia, por exemplo, se ela tem dela própria esse potencial, ela vai conseguir mexer no momento que ela quiser, porque é o potencial dela. Então, se ela está querendo realizar o fenômeno, ela pode. Mas se for um fenômeno mediúnico, ou seja, se houver interferência ou atividade de algum espírito, e por isso se chama fenômeno espírita ou fenômeno mediúnico, havendo a interferência de um espírito, aí a pessoa não pode conseguir no momento que quiser, porque ela está na dependência de um espírito estar ali e através dela, das energias que dela exudam, ele consegue fazer esse fenômeno de transporte. Consegui me fazer entender? Agora, todo o potencial mediúnico, ele está enraizado na potencialidade anímica da criatura, ou seja, na potencialidade que nós mesmos trazemos. E quanto mais ativa é esta potencialidade, mais floresce a mediunidade. Então, nós vemos aí que quando Kardec começa a estudar a mediunidade, principalmente a mediunidade de efeitos intelectuais, ele percebe que existem vários tipos de médiums. Existem aqueles que conseguem ver os espíritos, existem aqueles através dos quais os espíritos falam, existem aqueles que conseguem escrever. E a mediunidade psicográfica, como a de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, dentre outras, Dona Ivone do Amaral Pereira, tantos companheiros, é um tipo de mediunidade que também pode sofrer várias classificações, porque tem médiuns que têm um potencial receitista, ou seja, de receitar remédios, outros têm potencial para fazer versos, são médiuns psicógrafos versejadores. Existem médiuns psicógrafos que têm uma grande capacidade de receber romances. Tem outros médiuns que têm a capacidade de receber comunicações tipo cartas. Existe um tipo de mediunidade psicográfica que era de Chico Xavier, que nas cartas ele realizava a exata assinatura e a exata letra do espírito quando o espírito estava encarnado, do falecido. Existe até uma história muito singular, que é a história do Dr. Jorge Perandreia, que era perito grafotécnico no Brasil, e ele sempre dizia, por ser materialista, que assim que ele aposentasse-se, ele iria realizar uma busca atrás das famílias que haviam recebido
cartas dos seus entes queridos falecidos por Chico Xavier, iria fazer uma análise naquelas cartas, na letra, por ser perito grafotécnico, ele tinha toda essa potencialidade, e ele iria provar que Chico Xavier era uma fraude. Então ele prometeu e fez isso. Assim que ele aposentou-se, ele buscou as famílias que haviam recebido cartas dos seus entes queridos através do Chico Xavier. E ele se debruçou dentro da especialidade dele para fazer a análise daquelas cartas, porque havia pedido aos parentes que lhe dessem cadernos, lhe dessem a identidade da pessoa, onde ele pudesse ver como é que era a assinatura, ele pudesse avaliar como era o tipo de letra e assim comparar com as cartas que o Chico havia recebido. E aí ele quedou-se às evidências, porque a mediunidade do Chico é uma mediunidade rara. Além de ter vários potenciais mediúnicos, um deles era um tipo de mediunidade psicográfica, através da qual o espírito consegue não apenas dar a ideia do que vai ser escrito, mas é como se ele pegasse o braço do médium e escrevesse. Portanto, ele tinha uma mediunidade de forma absoluta em reprodução da letra do espírito, de tal forma que num depoimento o doutor Perandréia disse que no final das suas pesquisas ele tinha que dar o braço a torcer, porque ele estava comprovando, através da ciência que ele abraçara, a perícia grafotécnica, ele estava comprovando que aquelas pessoas estavam vivas e que estavam escrevendo através da mediunidade do Chico, porque as assinaturas eram idênticas e a letra nas folhas de papel a letra era idêntica à daqueles irmãos quando eles estavam encarnados. No entanto, existem muitas psicografias que não reproduzem a assinatura igual, mas que são psicografias legítimas, só que se dão através de médiuns que não têm esse potencial tão delicado quanto Chico Xavier. Então nós vemos, meus irmãos, que temos grandes oportunidades através da mediunidade. A mediunidade é santa e o médium que exerce o seu papel com pontualidade, com responsabilidade, com frequência, mas acima de tudo, observando a si próprio, levando para si os ensinamentos que são feitos através dele, observando o seu comportamento, porque o médium, ele não é um ser que está fora do processo evolutivo, pelo contrário, geralmente os médiums são espíritos muito comprometidos com o ideal cristão e que estão tendo a sagrada oportunidade de reajustar-se diante da própria consciência e das leis divinas através da potencialidade mediúnica. Então, meus irmãos, o médium, mais do que qualquer um, precisa estar atento às suas obrigações. O médium precisa observar como anda neste mundo, quais os tipos de programas que ele acessa, como está o seu pensamento, como estão as suas palavras, porque facilmente o médium é enredado, porque ele é sensível. O médium, em virtude desse potencial mediúnico, ele tem uma superativação do sistema nervoso. Então o médium precisa cuidar-se para poder atuar com equilíbrio nas reuniões. E não pensemos que porque desejamos identificar se somos ou não médiuns, e se somos e se foi identificada a mediunidade, que de imediato devamos começar trabalhos mediúnicos. Kardec, nesta obra fenomenal, que é o Livro dos Médiuns, nos orienta que antes de mais nada precisamos nos equilibrar. Antes de mais nada precisamos conhecer a teoria da doutrina. Depois desse conhecimento, depois de nos havermos envolvido com a questão da prática no sentido teórico, como a prática acontece,
quais os estorvos, quais os processos, como se identificam os espíritos. Há um capítulo só sobre isso, identidade dos espíritos, como nós podemos fazer essas evocações, como nós podemos nos afastar dos riscos da obsessão. Tudo isso faz com que, inicialmente, nós precisamos estudar, realizar a prática mediúnica após um período de estudo, de equilíbrio, sob a orientação de pessoas que tenham experiência. Porque lidar com o mundo espiritual é complexo. Nós não temos a vida na matéria. Aqui na matéria nós não vemos todos os tipos de pessoas. Pessoas muito boas, pessoas caridosas, pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas que criam seus próprios sistemas, sua própria forma de ver a vida, pessoas que são hipócritas e que mistificam, que querem aparentar o que não são, que desejam nos enganar. Não existe tudo isso na Terra? Essas pessoas, quando vão para a pátria espiritual, continuam a ser o que são. Elas não se transformam em anjos nem em demônios, porque, segundo nos orientam os benfeitores, não existem anjos e demônios na acepção das religiões ortodoxas tradicionais. Anjos e demônios somos nós. Todos os espíritos podem ser bons ou podem se desequilibrar. Demônios são os antagonistas, segundo a raiz dessa própria palavra que vem do grego. Os antagonistas existem. Então precisamos observar se somos médiums, se temos esse potencial, e vamos começar a educar a nossa potencialidade, acalmarmos-nos, observarmos como nós estamos caminhando neste mundo, na busca sincera do autoconhecimento e da melhoria. Kardec nos coloca igualmente como são importantes as reuniões nas quais se consegue conversar com os espíritos através de um médium educado, que são oportunidades não apenas quando conversamos com entidades nobres, mas também quando conversamos com entidades que são vulgares, entidades que têm um nível de comportamento inadequado, porque nós aprendemos também como elas são e podemos, através do diálogo, realizar o processo de evangelização. Com isso, quantas pessoas que elas perseguem são libertas? Quantas pessoas que são subjugadas por entidades perturbadoras são liberadas através deste processo de evangelização? Mas não basta que a entidade seja orientada, seja evangelizada nesses encontros mediúnicos que o movimento espírita chama de desobsessão, reuniões de desobsessão. Não apenas o espírito, mas a pessoa. Porque, em realidade, se ela estava envolvida com as questões obsessivas, é porque ela traz uma necessidade de autoconhecimento. Se ela permanece no mesmo comportamento, aquela entidade é conduzida, é orientada, é trabalhada, mas ela atrai outras. Outras vão entrar no campo magnético, porque continua com o mesmo modelo comportamental. Então, nós precisamos observar, quando adentramos a nossa casa, às vezes, estamos bem, adentramos, ficamos irritados com a esposa, ou com o filho, ou com o esposo, ou enfim, com a sogra, ou com a nora. Se isso está acontecendo, essa irritação vem brotando com frequência, podemos ter sinalizada alguma presença espiritual inadequada. Mas o que fazer? Não é? Essa é a grande questão. Nós utilizarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não quiserem nos acompanhar no Evangelho no lar, não vamos obrigar ninguém a realizar isso. Mas vamos abrir o Evangelho em casa, temos o nosso horário. Nós não limpamos o lar, nós não fazemos o nosso alimento, nós não somos apenas seres materiais, pelo contrário, nós somos seres espirituais
que durante algum tempo estamos encarnados no planeta e vamos voltar para lá. Então nós precisamos desta água da vida, deste alimento espiritual que vai nos dar lucidez, vai nos acalmar, vai dar equilíbrio e nós estaremos tratando do nosso ambiente doméstico. Muito mais importante do que a limpeza física é a limpeza espiritual. E nós precisamos fazer essa limpeza diariamente, inclusive no nosso campo energético. Kardec nos explica, em outra obra magnânima, que é o livro A Gênese, que o perispírito, que é o corpo do espírito, este corpo que nós temos e que continuará conosco, mesmo quando morrermos, quando o corpo físico morrer. Nós nos desligaremos do corpo físico, nos desenraizaremos e entraremos na vida espiritual novamente, com este corpo que Kardec chama de perispírito e que tem a aparência da última encarnação. Quando nós estamos encarnados, o perispírito, ele exala do corpo, ele não fica restrito ao corpo, ele exala, formando camadas vibratórias que entram em relação com as energias dos ambientes. Então, se nós estamos com bons pensamentos, se nós nos nutrimos, essas camadas ficam fortalecidas e nós não sugamos as energias deletérias da onde nós passamos. Mas é preciso esse trabalho constante. E muitas vezes nós vivemos mergulhados numa espécie de hipnose. Nós espíritas nos sabemos seres espirituais, mas não nos preparamos para o retorno. É como se isso nunca for acontecer. E pode acontecer a qualquer momento. Nós não precisamos estar doentes para que isso aconteça. A qualquer hora nós podemos fechar os olhos e partir para a pátria espiritual, porque é a nossa pátria. Não precisamos ficar com medo da pátria espiritual, porque é o nosso local de origem. Mas alguém aqui tem medo de desencarnar? Eu acho que todo mundo, né? Alguém aqui assistiu, teve um filme recente não, tem alguns anos, Nosso Lar, com base numa obra de André Luiz. Quem assistiu, levanta o dedo. A maior parte assistiu, né? Assistiram também. Vocês viram como é que foi retratado o umbral? Vocês gostaram? Eu não gostei. Achei muito mal decorado, sem luz, sabe? Não tinha nenhuma florzinha. Aí eu aproveitei uma reunião mediúnica, como fala-nos Allan Kardec, nós podemos, em determinados momentos, colocar algumas indagações aos espíritos. Ele nos explica, inclusive tem um capítulo sobre perguntas que se pode fazer aos espíritos. É muito útil isso, porque eles já fizeram a viagem, a gente pode perguntar. É como a gente perguntaria a um amigo, escuta, você viajou lá para um local tal? Eu estou indo para lá também, como é que é lá? É sempre muito útil nós sabermos como é que é o outro lado. E recebemos algumas explicações. E aí eu perguntei. Certa feita estava então a Maria Clara, uma das mentoras da casa, e eu disse, senhora, aproveitei, ela estava no final, houve uma reunião de desobsessão, houve tratamento de alguns irmãos, porque quando a gente fala entidade, parece uma coisa assim estranha, são pessoas, houve o tratamento de pessoas sem corpo físico, só isso, mas são pessoas com corpo, que é o perispírito, não são nuvenzinhas, que nem o Gasparzinho, né, que fica com aquela... Não são nada disso, são pessoas iguais a nós. E nós dialogamos com muito respeito, mas também com autoridade moral. Aí vamos dar um parêntese, eu já vou falar logo do umbral. Mas que venha a ser essa autoridade moral para conversarmos com os espíritos, porque precisamos tê-la, sim. Tanto para sermos médiuns atuantes, incorporando, né, os psicofônicos, quanto para dialogarmos com os espíritos, precisamos ter autoridade moral. E o que é essa autoridade? Será que nós precisamos ser espíritos puros? Então nunca vamos conversar. Tão cedo, nunca não, né? Mas tão cedo não vamos ter essa possibilidade. O que é que nos dá autoridade moral? Kardec colocou uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz essa realidade.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então precisamos não ser pessoas puras, porque há muitos milênios pela frente para chegarmos lá, mas sermos pessoas que treinam olhar para si próprias, desejam melhorar e envidam esforços para cada dia sermos melhores. Então nós temos autoridade para sentar diante do espírito e para conversar: meu irmão, por que você está agindo assim? Qual o seu objetivo? Você não percebe que tem tantos amores à sua espera e você está se apegando a uma vingança há quanto tempo, meu irmão? E muitas vezes eles dizem: há 200 anos. Eu persigo, ele some, mas daqui a pouco eu vejo de novo, ele está com um corpo de menina ou um corpo de menino, mas eu sei que é ele o que destruiu a minha família. E ele fala de razões que nós sentimos que ele tem um motivo para estar magoado, mas não pode pegar e se desforrar, ir à desforra por ele próprio. Nós não somos julgadores de ninguém. E geralmente aquele que está sofrendo deu aso também, porque não haveria justiça se a pessoa estivesse sofrendo sem uma causa. Então, esses diálogos, eles nos ajudam a compreendermos as nossas próprias dores. Nesse diálogo, nós com muito amor, mais determinação, conversamos com essas pessoas que não têm corpo físico, mas que têm o perispírito e que têm capacidade de nos entender. Mas precisamos ser dos que envidam esforços para se melhorar. A gente cai, puxa, tropecei, podia ter agido de forma diferente, eu tenho aprendido a agir de forma melhor, mas eu agora vou melhorar, eu vou envidar mais esforços, já sei que eu não posso agir assim. E aí nós vamos nos melhorando, e isso é que cria essa autoridade. É o espírito perceber que nós ali queremos o bem dele, não somente o bem do irmão ou irmã que ele está perseguindo, mas o encaramos como um ser humano. É um ser, filho de Deus, é um espírito, como eu. E aí, agora vamos à questão que eu fiz para Maria Clara, a mentora. Eu perguntei: a senhora sabe, eu li desde jovem, já li algumas vezes a obra O Nosso Lar, e eu vi recentemente um filme que teve aqui na Terra mostrando de uma maneira muito tocante aquele lugar horrível. Eu não gostaria de ir para lá. E eu acho que eu não encontrei ninguém, eu já perguntei para várias pessoas, ninguém quer também. Muito escuro, mal decorado, sem florzinha, um local horrível, não quero ir para lá. O que eu faço? Porque andaram me dizendo que o umbral é em torno da Terra, então não tem jeito. Eu vou ter que passar por ali até chegar no local melhor. É isso mesmo? Ela me respondeu. Vocês querem saber o que ela me respondeu? Eu deixo para o nosso próximo encontro. Vou deixar para o próximo encontro, então. Vamos deixar. Ou vocês querem saber? Sim ou não? Sim. Nossa, eu acho que vocês estão tão desanimadinhos, eu não vou falar, não. Sim ou não, gente? Sim. Ah, então tá bom, então eu vou falar. Então, a Lu até já tem me ouvido falar algumas vezes que eu me sinto uma fofoqueira do plano espiritual. O Rodolfo também. Então, vamos à fofoca, né? Então, ela falou que minha filha, olha só, quando nós desencarnamos, é uma coisa muito simples. Nós fechamos os olhos. Mas, em realidade, nós encontramos no mundo espiritual o que trazemos dentro. Faça luz dentro de você e você não vai precisar de lâmpada. Aí eu disse: agora é que pegou. Como é que eu vou fazer essa luz? Se não dá para ler agora, é que eu estou perdida. Aí ela falou que o que faz luz são os cuidados que nós temos com as pessoas, os cuidados que nós temos com as nossas obrigações, os cuidados que nós temos em nos melhorar. São coisas simples. É nós treinarmos a paciência, a tolerância.
é ativarmos a capacidade de perceber a necessidade do outro, ligar quando percebemos que um companheiro há muito tempo não aparece. Como é que você está? Você está bem? Tudo isso estimula um poder imenso, que é o poder do amor dentro de nós. E o médium, ele precisa estar muito atento a ser aquele que serve. Jesus, naquele momento tão simbólico da última ceia, ele lavou os pés dos discípulos e disse: se eu não lavo os vossos pés, não tendes parte comigo. Eu sou mestre, estou lavando os pés de cada um. Então, aquele que quer a luz no mundo espiritual precisa lavar os pés dos companheiros. É isso. Nós precisamos lavar os pés. E essa é uma metáfora. O que é lavar os pés? É cuidar, é amar, é ter paciência, é se ajustar a esse grande concerto de Deus, porque cada um de nós tem um papel nesse concerto. Nós temos um papel na nossa família. Nós não estamos por acaso na nossa família, não estamos por acaso na casa espírita, não estamos por acaso neste corpo. Qual é o meu papel? É ajudar aonde quer que eu me encontre. Se eu estou agora utilizando a casa de banhos da instituição, a minha missão ali é quando eu sair, a casa de banho está mais arrumada do que quando eu entrei. Se eu estou aqui, ao sair eu preciso ajustar e que esteja melhor, porque tem coisas que parecem não ser a nossa obrigação, mas quando fazemos, há uma explosão de energia. A grande questão é que nós às vezes necessitamos de aplauso, ou então às vezes precisamos que o outro reconheça o nosso esforço. Mas se nós formos colocar a nossa evolução nas mãos do reconhecimento do outro, do aplauso do outro, gente, nós não vamos enxergar direito lá no umbral. E é interessante que isso não depende de ninguém, só de nós mesmos. A nossa situação após a desencarnação só depende das nossas decisões pessoais. Não depende de ninguém. Não depende da esposa, do esposo, da mãe, do pai, do filho. É nós, conosco mesmos e com Deus. Chico disse que a gente não pode ir para trás para fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Quando Jesus estava crucificado entre os dois ladrões, um ainda debochou dele, disse para ele: salva-te a ti mesmo e aproveita-nos salva. E o outro disse: não tens pudor de falar assim com ele? Nós aqui estamos merecedores desse castigo, mas ele nada fez além de ajudar a todos. Senhor, me perdoa. Eu estou arrependido do tipo de vida que tive. E o Senhor vira-se para ele e diz que naquele mesmo dia estaria com ele no plano espiritual. Ora, será que aquele homem que levou uma vida de desequilíbrios apenas pelo arrependimento já mereceria o céu? Em realidade, os benfeitores nos explicam, já para finalizarmos a nossa fala, que quando nós nos arrependemos, ou seja, olhamos para nós mesmos e percebemos os nossos equívocos, não precisamos mergulhar na culpa. Deus, a partir daí, vai nos dar toda a possibilidade de nós melhorarmos. Então, com certeza, ele desencarnou muito melhor, mas com certeza vai ter que trabalhar, vai ter que se reajustar. É como nos falam os benfeitores no livro O Céu e o Inferno, esse livro de Allan Kardec magnânimo, no qual está ali o Código Penal da vida futura. É isso. Nós vamos ter que nos arrepender, mas vamos ter que expiar e reconstruir. Deus vai nos dar
toda essa oportunidade, porque nós somos imortais e temos toda a eternidade para isso. Mas ao nos arrependermos e ao desejarmos recomeçar, nós já estamos com meio caminho andado. Porque esse é o principal, é o desejo, é a vontade de fazer luz. E que a luz se faça em nós. Que não exista umbral. Que essa luz esteja aqui, iluminando aonde quer que nos encontremos, como nos disse Jesus. É em vão que essa geração procure o reino dos céus ali ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Faça-se, portanto, a luz. Muito obrigada.